Rio de Janeiro, estado que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. De dia falta água, de noite falta luz. Meus queridos amores, eu venho aqui comentar uma notícia que eu li no Globo.com sobre o sertão carioca. O sertão carioca são cerca de 10 famílias que vivem isoladas, que vivem à luz de vela, sem energia elétrica. As notícias lá chegam, as notícias do mundo chegam através do rádio a pilha, e elas vivem no alto de uma montanha, em Campo Grande, a caminho do Pico da Pedra Branca, o mais alto do Rio, com seus cercas de 1.024 metros. E são agricultores que vivem isolados do resto da cidade. As notícias, como eu já disse, chegam pelo rádio e os moradores chegam pelo rádio a pilha, e os moradores, eles não gostam muito, segundo entrevista de um morador, não gostam muito de ir para a cidade, apesar de ser belíssima, de ter belas praias. Segundo ele tem medo de assalto, ele tem medo de ser morto. Ele se diz muito pacato, e quando vai para a cidade, devido ao barulho, tem muita dor de cabeça. Gente, eu não conhecia essa faceta do Rio de Janeiro, porque todas as notícias que nos chegam dessa cidade, desse estado, são coisas assim belíssimas, tirando os problemas habituais que todos nós conhecemos, né? Mas o Rio de Janeiro é um estado, é uma cidade bastante enaltecidos pela mídia. E saber que existem cerca de 10 famílias que vivem isoladas. Gente, saber que no estado do Rio de Janeiro existe um sertão, para mim é meio que não cabe muito na minha cabeça. Eu nunca fui ao Rio de Janeiro, mas eu sempre pensei, porque a gente vê na mídia aquele lado badalado do Rio de Janeiro, das praias, dos artistas, sabe? Todo esse lado de cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Gente, saber que existem cerca de 10 famílias que vivem isoladas na cidade, no estado mais famoso, pelo menos mais famoso no exterior aqui do nosso Brasil, que é o Rio de Janeiro, me deixou meio perplexa. Meio assim, meio boba. Eu não acredito que no Rio de Janeiro existam pessoas que vivam isoladas. Para mim, que não conheço lá, para mim que todo mundo ama a praia, ama ficar no sol o dia inteiro, ama samba, pagode, funk. E pelo menos esse é o Rio de Janeiro que a mídia quer nos mostrar, que a mídia quer mostrar para o Brasil e para o mundo. Mas eu me pergunto o seguinte: o caso dessas famílias é um caso extremo, mas será que o Rio de Janeiro é toda essa maravilha? Será, gente, como será para as pessoas de baixa renda a vida lá no Rio de Janeiro? Essa cidade e esse estado tão venerado, que já me perguntaram para um amigo meu no exterior se o Rio de Janeiro era a capital do Brasil
porque só o que se mostra lá fora é o Rio de Janeiro. Gente, como vivem as pessoas mais humildes dessa cidade, desse estado, em comunidades. É claro, existem comunidades em todos os estados. Há sofrimentos, há pobreza em todos os estados, mas um estado que é tão enaltecido, uma cidade que é tão enaltecida pela mídia, como se fosse a oitava maravilha do mundo, a gente fica sabendo que existem famílias isoladas, que existe sofrimento ali. O sofrimento não combina com o Rio de Janeiro, porque sofrimento não combina com beleza. Mas será que existe só beleza lá no Rio? Cadê, eu pergunto aos meus caros amigos, o Rio de Janeiro, cidade e estado que a mídia não mostra? Meus queridos e amados amigos brasileiros e cariocas, por favor, falem para nós sobre o Rio de Janeiro, estado e cidade que a mídia não mostra. Ou que a mídia até mostra uma parte em novelas, por exemplo, uma parte de pessoas sofrendo, mas como se fosse um glamour, uma coisa glamurosa. Que glamour, sofrimento, pobreza é glamuroso? É glamuroso, gente? Não. Em qualquer outra cidade ou estado do país, viver numa comunidade é triste. Às vezes é triste. Agora, no Rio de Janeiro, é glamuroso. Pelo menos é o que a mídia passa. Meus queridos e amados cariocas, vamos mostrar para o Brasil e para o mundo o verdadeiro Rio de Janeiro, estado e cidade. Aquele Rio de Janeiro sem máscaras, que a mídia não mostra. O verdadeiro Rio de Janeiro, que continua lindo, sabe, maravilhoso, mas que tem o seu sofrimento guardadinho ali e que ninguém sabe, que ninguém sente, que só quem mora lá, escondidinho, é que sabe do seu sofrimento. Na cidade e no estado mais amado, mais divulgado, mais famoso do país, há sofrimento, minha gente. Há pessoas que vivem isoladas. O Rio de Janeiro não é a oitava maravilha do mundo. Eu não estou dizendo isso em forma de crítica, não. A minha crítica é em questão à mídia, que pretende mostrar o que é belo nesse estado e nessa cidade e glamourizar o que é sofrimento. Gente, sofrimento é sofrimento. É sofrimento no Rio, é sofrimento, é pobreza no Rio, em São Paulo, em Minas, sabe? É sofrimento. Não tem glamour no sofrimento. Agora no Rio de Janeiro tem. Há que se pensar, com a nossa cabeça e não com o que a mídia quer que a gente pense. Meus queridos amores, principalmente meus queridos amores cariocas, eu pergunto, qual é o verdadeiro Rio de Janeiro, estado e cidade? Sertão carioca. Me dizem o que há para dizer sobre sertão carioca, sobre periferia carioca. Contem para nós, meus caros amigos, a verdadeira face do Rio de Janeiro, estado e cidade. Meus queridos amigos, meus queridos amores cariocas, paulistas, mineiros, nordestinos, nortistas, do Brasil inteiro, para vocês,
Um beijão enorme, muita paz, luz e amor. Se gostaram do tema, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixem um like, comentem. É muito importante a opinião e as sugestões de vocês. Contem para nós como é o verdadeiro Rio de Janeiro, cidade e estado. Para vocês, um grande abraço aos meus amigos cariocas e a todos os meus amigos brasileiros. E no mais, meus queridos amores, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até breve.